Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos. Bem, apesar de eu trabalhar muito com numerologia e astrologia, acho que nunca tinha vindo aqui falar muito acerca disso na prática. Ahm, Porque de facto é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, para mim já é uma coisa tão natural que às vezes até me esqueço da força que isto tem, da força que esta ferramenta tem. Acho que nem sempre passo isso para vocês. E agora em fevereiro eu fui ao Brasil, fevereiro, março, início de março, e realmente foi um momento assim, eu acho de grande evolução e introspecção também, em que eu lidei com várias pessoas, talvez um pouco diferentes de mim. Eu sou capricorniana, eu preciso apalpar um pouco de terreno, apesar de ter o meu ascendente em aquário, de ser expansiva também. E de me considerar uma pessoa empática e também tendo muitos três no meu mapa, também tenho este lado muito divertido, muito extrovertido, muito criativo. Eu tenho um lado em mim super artista. Se me der assim para contar piadas e fazer rimas e fazer canções, eu acho que tenho esse lado muito divertido mesmo e bastante genial, modéstia à parte. Então acho que tenho uma alma muito artista também, mas ela não se manifesta sempre, nem se manifesta com toda a gente. Então, eu, como boa capricorniana que sou, tenho assim uma postura muitas vezes mais reta. Normalmente eu não me dou muito facilmente ou muito rapidamente. Depende das pessoas e depende do mood. Há pessoas que eu conheço e é instantâneo, eu falo, 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 falo e pronto, mas normalmente eu sou mais reservada. E quando assim chega alguém, por exemplo, o signo do leão, eu tenho amigos leão que eu amo e aprendi a amar muito, mas eu já sei que quando eu conheço assim uma pessoa que eu fico tipo, ei, calma, já sei que a partida pode ser leão, porque chegam com tudo para brilhar e eu, capricorniana, se calhar tenho um lado mais tradicional, mas é uma alma velha e então fico assim, espera aí, vai com calma. E de facto, para já isso foi algo que eu pensei muito e refleti muito acerca disso, porque no Brasil toda a gente é muito divertida, toda a gente fala muito, as pessoas chegam, são super simpáticas. Eu tenho um bocado de uma bateria social, com uma alma velha capricorniana que sou. Então, ok, vamos ser extrovertidos uma hora aí, já chega, vamos para casa, já está bom. E ali não, ali o pessoal muito divertido, a falar muito, muitas amizades, toda a gente está bem com toda a gente. Eu às vezes com aquela cara de paisagem de ok, mas eu juro que eu sou uma pessoa, sou boa pessoa. Mas pronto, são feitios, se calhar eu tenho um feitio que demoro mais a dar mais pessoas. Quando apanho confiança, e realmente eu tenho um núcleo de amigos já antigo, portanto eu tenho muitas minhas pessoas, apesar que agora estou a aprender mais a abrir-me, porque eu antes ficava muito, ok, já tenho estes amigos, está bom. Então acho que estou a melhorar um bocadinho nesse aspecto, a tentar ser um bocadinho mais expansiva. Mas como eu tenho, agora perdi-me um bocado, como eu tenho esse núcleo, então eu só com essas pessoas assim que eu tenho mais confiança ou com alguma pessoa que eu conheça e que a confiança seja assim mesmo uma coisa de outro mundo, eu vou ser muito divertida, muito expansiva. Se não for assim, eu demoro o meu tempo. Então lá tive que lidar um bocadinho com isso, não que eu já não soubesse, mas ainda por cima fui com uma amiga minha que é leão, portanto a alma da festa, que toda a gente ama logo, muito extrovertida, muito dada, e a certa altura eu ficava assim, fogo, gostava de ser um pouco diferente, ou porque é que eu sou assim, ou porque é que eu ainda não fiz tantas amizades como isso, mas depois ehm, fiquei mesmo muito a refletir no quão diferentes nós somos todos, não é? E no quão especial é isso, no quão especial é essa diferença. Ehm, e antigamente até me magoava, por exemplo, Ahm, porque eu tenho a minha bateria social, eu gosto de viver o dia, eu gosto de aproveitar o sol. À noite, salvo exceções, claro que também tenho as minhas pancas e na universidade também tinha as minhas bebedeiras, as minhas loucuras e ainda tenho, principalmente no verão, às vezes dá-me assim uma mola e quero ir fazer tudo. Mas eu sou uma pessoa diurna, quando chega à noite eu gosto de ir para casa, gosto de estar assim no meu lar, como uma velhinha de 80 anos. E às tantas eu fiquei aqui, assim mesmo,
pronto, a pensar e muitas vezes as pessoas dizem, és uma seca, não é? E antigamente isso magoava-me muito, de és uma seca, tipo, anda lá, tipo, já queres ir para casa, não sejas secante, mas é como eu sou e está tudo bem com isso. O problema aqui é que às vezes nós tentamos agradar, ou tentamos ser uma pessoa diferente para sermos mais cool, para sermos mais aceitos, mais integrados. Havia um amigo nosso lá que ele dizia que eu era enrolada. Você é muito enrolada, Maria. Porque eu sou enrolada, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu tempo para acordar, eu preciso dos meus momentos tipo, de estar só sozinha a existir. Tenho muito essa questão de, por exemplo, eu não sou uma pessoa que consegue sair todos os dias e eu não consigo muito bem acompanhar o ritmo normal das coisas. Talvez isso também tenha sido um ponto importante para mim quando decidi ter o meu negócio. Não que trabalhe menos, eu acho que trabalho talvez mais horas, ou pelo menos é uma maior responsabilidade, eh, mas eu consigo gerir o meu tempo e eu preciso desse tempo, eu preciso integrar as coisas. Eu não consigo, por exemplo, sair à noite todos os dias ou ir fazer uma coisa doida todos os dias. Eu preciso de integrar aquela informação para mim, eu preciso ter o meu tempo. Pronto, eu sou enrolada mesmo. E eu sinto que eu tenho um mundo interior muito grande. Às vezes as pessoas pensam um pouco que eu sou muito parada e sou uma seca, às vezes, também não é mentira. Às vezes não me calo, pronto, depende dos dias, mas as pessoas às vezes sentem ou dizem-me que eu sou assim um bocado lenta, mas a verdade é que eu tenho um mundo interior muito grande, eu não sei explicar, eu sinto muito as coisas, eu tenho uma imaginação muito grande, eu tenho um mundo interior grande que me ocupa muito espaço e às vezes isso não é tão perceptível, então às vezes eu sou muito quieta por fora e preciso dessa quietude para ser feliz, porque cá dentro já se passa muita coisa. Então eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe dizer que quando eu e a minha irmã éramos crianças, eu sou mais velha, 8 anos, mas quando eu era criança eu estava assim, pasmada a olhar para a televisão e ela dizia, muito Maria, o que é que está a dar? E eu, não sei. E eu lembro-me nas aulas, precisamente, eu até era calada e estava atenta, mas eu não estava a ouvir nada, eu ouvi um total de zero coisas. A minha irmã não, a minha irmã estava, pulava, saltava, andava a correr de um lado para o outro e a minha mãe perguntava o que é que estava a dar? E ela dizia, olha, aquele fez aquilo e aquilo. Portanto, eu acho que sou um bocado mais virada para dentro, se é que isso faz algum sentido. Já divaguei aqui um pouco, porque é que eu queria dizer? Realmente, hum, é muito bom ter este conhecimento de astrologia, porque eu achava sempre que tinha algum defeito, e depois eu percebi que é normal e que são características minhas e que isso é fantástico, e isso é que faz de mim uma pessoa singular e faz de mim a pessoa que eu sou. Portanto, isso foi uma das coisas, acerca das quais eu pensei muito e meditei muito, porque apesar de, lá está, com esse autoconhecimento já me aceito melhor. Se fosse há um tempo atrás eu ir nessa viagem e dizer, ai, és enrolada ou és uma seca, eu acho que ia ficar triste. Ali não fiquei, realmente. Houve momentos que eu pensei, fogo, podia ser mais expansiva, podia libertar-me mais, porque a verdade é que o capricorniano às vezes é muito tenso e eu ainda tenho isso e quero me divertir mais e quero ehm, ser mais eu e mais louca às vezes e pronto, mas pronto, é como eu sou. E fez-me refletir acerca disso. Também refleti muito acerca do meu mapa numerológico, também é muito isso que eu quero trazer aqui. Porquê? Ahm, Principalmente por causa do 6 no meu mapa, eu tenho uma essência número 6. Então, nós fomos para o Brasil, ahm, ficámos numa zona mais pobre, portanto, ficámos em Fortaleza. Eu imaginava assim o Brasil, acho que foi um pouco um choque de realidade, é verdade. Foi um pouco mais sujo do que eu pensava. As grades nas casas, aquilo meteu muita confusão. Um, eu imaginava assim, tipo, estou a ver o Rio de Janeiro, tem um morro, tem a praia. Eu imaginava assim tudo mais dividido, de certa forma, e foi um bocado chocante. Tipo, nós estamos na rua e ali está uma favela, ali está outra favela, e achei aquilo tudo um pouco estranho. Um, e a minha amiga, que já fez várias viagens, ela disse: se fosses para a Índia, tu ias morrer porque aquilo é super sujo, tu és mesmo betinha. E eu, sim, e eu fiquei a pensar naquilo: será que eu sou uma má pessoa? Porque, sei lá, não estava a lidar muito bem com os ambientes, era tudo assim muito.
chocante para mim, talvez. Depois, outra coisa que me meteu impressão foi na praia. ehm, não em todas as praias, depois também tivemos experiências lindas de morrer. Estou a falar assim numa primeira impressão, um primeiro choque, nos primeiros sítios que fomos. Eu achei as praias super sujas, assim mesmo. E eu não estava a sentir-me assim muito bem. Eu, oh meu Deus, eu sou mesmo betinha. Eu estava assim, uau. E depois eu tentei questionar-me, porque mas porquê é que eu estou de facto a sentir isto, não é? E isso depois levou-me assim muito a uma introspeção grande. Eh, Depois nós íamos a sítios que o meu colega dizia, tipo, sítios mais playboy. E eu assim, será que eu sou uma pessoa supérflua? Comecei a pensar assim, será que... Porque eu acho que sou uma pessoa super simples, extremamente simples. Eu comecei muito a pensar naquilo, eu, porquê que isto está-me a mexer tanto comigo, não é? Ehm, Porque eu acho que sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, pronto. E aquilo fez-me pensar bastante. E depois eu comecei a pensar muito, ok, tipo, eu tenho uma essência 6. Essência 6 fala da estabilidade, então preciso de um sítio que me sinta estável, segura, mas o 6 traz muito esta energia da beleza, da harmonia do ambiente. E eu assim, ok, pronto, foi todo um autoconhecimento de, ok, sim, claro que eu estou a sentir isto, eu sou assim. Então, por exemplo, o ambiente para mim é extremamente importante. Ter um ambiente bonito, um ambiente organizado, senão parece que eu não consigo assim funcionar muito bem. Por isso é que para mim os sítios lindos não é uma coisa superficial, é uma coisa que eu preciso, entendem? Então sempre tive muita dificuldade, eu disperso um pouco, tenho muitos três no meu mapa também. E eu tenho muita dificuldade às vezes em focar. Tipo, em parar e fazer uma tarefa. Eu distraio-me com uma borboleta, com qualquer coisa. E principalmente eu, desde pequena, desde criança, que eu sinto que eu não me encaixo em todo lado ou eu não me consigo concentrar em todo lado. Eu ia a sítios que eu ia estudar e conseguia estudar mesmo bem, outros sítios eu não dava, a energia do sítio não dava para mim. Eu sou muito sensível à energia do ambiente, à beleza, à harmonia. E eu comecei, ok, calma, faz sentido. Então, por exemplo, a casa do meu namorado, dos meus avós, é escura, é fria. Eu, se for trabalhar para lá, parece que eu não consigo estar inspirada. Então, eu tenho que ter o meu sítio, com plantas, tenho ali plantas, com as minhas velas, com o meu ambiente. Tem que ter luz, eu preciso de luz para viver. E eu comecei, ok, tipo, calma, não há nada errado contigo, tu não estás a porque eu sentia-me assim, será que eu estou a ser uma pessoa superficial? Porque em alguns ambientes eu não me estava a sentir bem. Ehm, Pronto, e eu comecei muito a pensar nisso. E depois eles diziam assim: mas para a Maria tem que ser um sítio assim, assim. E eu assim, fogo, mas eu quero ser, eu sou simples, pá, eu sou muito pé na areia, pé descalço. Ehm, eu não sou uma pessoa zero consumista, sou uma pessoa zero consumista, portanto, aquilo estava-me a fazer um bocado de confusão. Eu assim, fogo, parece que sou aqui uma riquinha, betinha, muito superficial. E não, aquilo fez-me realmente dar um mergulho interior e eu pensei, claro que sim, Maria, claro que tu estás a sentir isto, tu precisas de um ambiente limpo, um ambiente organizado, para vocês perceberem, se a minha casa estiver desarrumada, muito desarrumada, não que ela esteja sempre ótima, mas, por exemplo, o meu local de trabalho tem que estar organizado. Se a minha casa tiver um caos, eu não consigo funcionar. Eu não funciono, eu fico estressada, eu não consigo concentrar-me, eu fico mesmo mal. Então, isso realmente fez-me aqui aceitar-me melhor. E de facto é este autoconhecimento de nós percebermos porque é que eu sou assim, porque é que eu estou a sentir isto, porque é que eu estou a sentir aquilo. E às vezes são coisas tão simples. E então acho que é fundamental realmente ter esse autoconhecimento. Ehm, então, eu não preciso de ter no meu quarto o elemento X super caro ou ter aquela coisa da moda, não. Eu tenho que ter elementos que me façam sentir bem, que me façam sentir esta beleza, esta harmonia, esta leveza. Ehm, Outra coisa também sobre mim
Eu sou uma pessoa muito sensível às energias, portanto, eu trabalho com terapias energéticas também, eu tenho uma sensibilidade grande também. Eu trabalho isso todos os dias, a minha intuição, a minha sensibilidade, e eu não me sinto bem em todos os sítios, eu não me sinto bem em todos os ambientes, e não tem a ver com ser um sítio mais pobre ou mais rico, tem a ver com a energia do sítio, tem a ver com a energia que o local me passa, entendem? É por aí. Então acho que o autoconhecimento é mesmo libertador, assim. Uau! Depois comecei também a pensar em várias coisas no meu mapa, portanto, foi uma viagem que eu fui pensando muito sobre mim, sobre se realmente o que é que eu estava a sentir, porque é que eu estava a sentir, porque é que eu era assim, porque é que eu era diferente, porque é que eu não sou como as outras pessoas. Foi uma viagem muito grande, de aceitação também. Depois comecei a refletir acerca do número 8 no meu mapa. Portanto, eu tenho uma essência 6, tenho uma personalidade 8. Comecei a pensar muito mesmo, até a nível profissional, a nível de trabalho. Normalmente os números 8 são pessoas que vão querer empreender, que vão querer fazer diferente a nível de negócios. Desculpem-me. Ahm, e eu sempre tive esta coisa, desde que comecei a trabalhar lá atrás, que eu sempre tive esta coisa de eu não gosto que mandem em mim, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, eu quero ser, eu quero ser independente, quero ser mais, eu quero ser a my own boss, não é? Ahm, E eu sentia muito isso. Então eu acho que para mim definitivamente não ia resultar estar no trabalho e ser tudo muito reto, porque eu já tinha este espírito de não, eu quero crescer, eu quero ser mais, eu quero fazer diferente, eu quero ser responsável por mim, eu quero empreender, eu quero ter mais sucesso profissional, eu quero crescer a nível financeiro. Portanto, eu tinha outra visão e às vezes nós colocamos-nos em caixas e eu sofria muito porque eu pensava, não estou bem em trabalho nenhum, toda aquela coisa de ter que trabalhar todos os dias de X hora a X hora, eh, isso mexia mesmo muito comigo, eu sentia que a minha criatividade ficava castrada completamente, mas eu sentia-me mal, eu sentia-me triste porque eu pensava, porque nós todos queremos ser amados e nós todos queremos preencher e sentir que fazemos parte de uma comunidade, de um grupo, e eu sentia muito, mas porquê é que eu sou assim? Mas porquê é que eu não me encaixo? Porquê é que eu sofro tanto só com o simples facto de ter um horário de trabalho? Porquê é que eu não posso simplesmente ser como os meus colegas e dizer, pá, está tudo bem, tenho a minha vida organizada, ganho o meu ao final do mês, tipo, vou ter uma vida igual e está tudo bem com isso, zero críticas, acho fantástico. Mas eu sentia-me mal com o facto de ser diferente ou de pensar de maneira diferente. E mais uma vez, quando eu fiz o meu mapa numerológico pela primeira vez e vi personalidade 8, foi um desbloquear, foi um clique. Claro que eu queria empreender, claro que eu iria querer ter um negócio, claro que eu iria querer ser mais. Vou falhar a palavra, ir trabalhar mais a solo, não é? Criar algo. O 8 também é o manifestar. Então, ser algo, criar algo por mim. E, e eu acho que isso é muito libertador também. Depois também o facto de descobrir que tinha muitos quatros no meu mapa, de às vezes ser um bocado reta, de nem sempre conseguir relaxar, não é? O 4 é essa estrutura, essa organização, de querer ter um bocado o controle também das coisas às vezes. Então, por exemplo, quando eu estou a fazer uma coisa muito louca, ou olhem, vamos para a discoteca e está toda a gente maluca da cabeça. Claro que eu também não sou nenhuma santa e também tenho as minhas coisas e também me divirto imenso, mas quando eu vejo que já está ali a ultrapassar um limite, que está tudo doido, eu, epá, calma aí, estrutura, cabecinha. E eu acho que, sem dúvida, isso é muito libertador mesmo. Depois outras coisas, como o facto de perceber que, que nasci para comunicar, que preciso comunicar, que eu tinha bloqueios a comunicar, eu já sabia, portanto já fiz um vídeo a falar sobre isso, já vinha, são coisas que já vêm do passado, outras vidas até. Saber que eu tenho um propósito de vida número 3 de comunicar, de falar a minha verdade,
olhar para trás para o meu percurso, ver que contra todas as probabilidades eu fui estudar comunicação, portanto, muita coisa faz muito sentido. O facto de eu perceber que, sim, eu sou um bocado dispersa às vezes, sim, eu perco-me, porque eu tenho uma mente também extremamente criativa e às vezes viajo assim um bocado na maionese. Portanto, eu sinto que houveram muitas coisas que me trouxeram luz. Eu, por exemplo, tenho uma questão que é, eu tenho muita dificuldade em terminar as coisas. Portanto, eu começo uma coisa, depois começo outra, ou agora já estou melhor, mas tinha muita dificuldade em terminar as coisas. E, hum, e perceber também de onde é que isso vem, não é? Qual é a origem disso? Ajuda-nos a compreender, a ter autocompaixão, mas também nos ajuda a perceber o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que melhorar. Então, acho que toda esta viagem foi extremamente importante para me conhecer melhor, para validar algumas coisas, para. Lá está, o mapa eu acho que é um conforto de não, tu não és doida, tu és assim porque isto, tu és assim porque aquilo. Portanto, às vezes nós sentimos-nos ETs e é só a nossa personalidade, a nossa singularidade, é quem nós somos. Então eu sinto que os mapas nos ajudam muito nessa questão de nos compreendermos melhor e de nos aceitarmos também. Então acho que traz muito essa questão da aceitação. Então acho que toda a gente acho que devia ser obrigatório as pessoas terem o seu mapa, porque assim, no meu caso, eu acho que é muito libertador. E pensar todas estas coisas sobre mim e ficar a meditar sobre tudo isto e ser vulnerável e ir a fundo e questionar o porquê, mas depois ter aquele conforto de já nem me lembrava muito, mas aquele desbloqueio, sim, claro, eu tenho isto, eu tenho aquilo, parece que os pontos se unem e tudo faz sentido. Então acho que sim, eu queria vir aqui trazer um bocadinho este lado ou estes benefícios, vá, que os mapas nos podem trazer e achei que seria giro partilhar com vocês também. Portanto, é isso. Um beijinho para vocês e uma ótima semana e até ao próximo episódio.